Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo tranquilo e com muita alegria. Eu dou as boas-vindas a vocês que chegam mais perto para tomar um café com teologia. Hoje, especialmente, começando uma nova coluna aqui nessa super programação nova do canal, que a partir do mês de março, né, a partir de ontem, nós demos início à nossa nova programação imperdível, com conteúdos novos todos os dias e toda quinta-feira é dia de conteúdo de história do cristianismo, que, aliás, você indicou numa enquete passada que nós fizemos por aqui. Então, presta atenção, olha, quarta e sexta tem conteúdos de temas teológicos. Terça-feira tem aula do curso Livre de Teologia. Segunda tem devocional, sábado dicas de livros. Quinta-feira tem História do Cristianismo e domingo ainda tem EBD Online. Então, hoje nós vamos para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro vídeo temático de História do Cristianismo, né? Aliás, ao final dessa série de vídeos, vai mais de um ano certamente, os vídeos serão abertos, públicos, para quem quiser assistir e ver quantas vezes quiser. Ao final desse processo todo, você terá um grande curso de História do Cristianismo. É uma disciplina que eu lido há muitos anos, mais de 15 anos, que eu sou professor de História do Cristianismo, inclusive escrevi esse livro aqui, ó. Inclusive eu estou usando como esboço para as nossas aulas aqui, mas estudar a história do cristianismo e da teologia é fundamental caso você queira conhecer melhor a própria teologia. Porque muitas pessoas lidam com a teologia como se ela fosse inventada do nada e alguém assim resolveu falar uma coisa aleatória e ficou, e a partir de então todo mundo tem que crer naquilo. Isso não existe em lugar nenhum. Toda teologia, ou até a ausência dela, é fruto de uma construção histórica. Ela se desenvolve em algum momento no passado, ela não tem uma data específica, mas ela tem uma série de sucessões de acontecimentos, né, que vão desenvolvendo e consolidando uma leitura, uma cultura, uma tradição, um dogma que seja, né, um modo de ler a teologia. E, portanto, para conhecer teologia, um caminho inevitável é estudar a história do cristianismo para a gente compreender, por exemplo, que as duas naturezas de Jesus não está explicitamente no texto bíblico, mas é uma construção histórica, é uma construção dos concílios da igreja, né? Entender, por exemplo, da onde surgiu a ideia da salvação e do sacerdócio individual. Isso é também um desenvolvimento na história, lá no século XVI, etc. As demandas lá de Lutero, de Calvino e de Armínio, que já fazem parte do passado, porque a história vai se desenvolvendo, a teologia também, e hoje a teologia contemporânea já nem trabalha mais essas temáticas, porque já foram totalmente superadas, já tem elementos muito maiores e mais complexos para se lidar hoje, né? Saber, por exemplo, que não adianta você tentar querer reproduzir o que aconteceu na igreja primitiva no Brasil do século XXI. Primeiro, que as pessoas de hoje não têm mais nada a ver com aquelas, né? E segundo, que era um contexto histórico totalmente específico e diferente, de não querer ficar com essa bajulação que se tem o reformador europeu do século XVI, achar que o calvinismo e tal. Claro, Calvino foi espetacular, sem dúvida nenhuma. Estudar a sua teologia continua pertinente até hoje, mas nós estamos na América Latina do século XXI, né? Então, o contexto é outro. Então, estudar história nos faz compreender o porquê que as coisas são do jeito que são. Pouco tempo atrás aí eu fiz um vídeo falando sobre
esse suposto avivamento lá dos Estados Unidos e mostrei para as pessoas que assistiram o contexto histórico daquilo, né, que resolve muita coisa. Se você ainda não viu, vai lá ver que você vai entender bem melhor aquela temática, né? Eu também sou historiador de formação, sou graduado em História, eu já trabalhei em faculdades de História, continuo trabalhando com a História, não só com a história do cristianismo, mas com a história geral contemporânea, que eu acho fantástica, e principalmente com a história do Brasil, que é muito legal conhecer e ler sobre essa parte. Aqui na minha estante, ó, essa galeria toda aqui, lá de cima, é de história do Brasil e outras temáticas aí envolvendo a história geral, porque é uma pena que muitos cristãos queiram fazer história apenas para fazer uma versão cristã da história. Não, você estuda história para fazer história, né? E aqui, no nosso caso específico, no nosso recorte, para fazer história do cristianismo, que é uma história vasta, complexa, profunda, com muitos personagens, episódios interessantes, perturbadores, eloquentes, episódios assim que nos causam pânico, episódios que nos causam regozijo, e assim é a história e as suas complexidades, principalmente a história do cristianismo, que é o que nós vamos fazer toda quinta-feira. Os vídeos estreiam às 9 da noite. Ah, mas 9 da noite na quinta eu não posso. Eu sei que muitos não podem, mas nós temos que ter uma data para estrear, né? Uma data e um horário para o vídeo começar, mas a partir do momento que ele começa, ele fica disponível no canal, e aí você vê e revê quantas vezes você quiser, a hora e o dia que você puder e quiser, tá bom? Outra coisa que é muito importante é você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e também você dar o like, né? Felizmente as pessoas consomem o conteúdo, isso é legal, isso é importante, mas elas acabam não apoiando um conteúdo que é legal para elas. E às vezes a gente tem lá um vídeo de 1.000 visualizações e tem 200 curtidas, né? É legal que os números se equiparem. Isso para o YouTube é muito importante, para o nosso trabalho é mais importante ainda. Se você quiser, nós, uma vez por mês, vamos fazer um vídeo exclusivo para membros do canal, com dicas dos melhores livros de história da teologia, de história do pensamento cristão, de história do cristianismo, com aquilo que foi estudado no mês que se finda, né? Então esse vídeo vai ser liberado no fim do mês. Só que esse vídeo extra, ele é exclusivo para membros. Se você quiser ser membro, é só você selecionar o pacote. Clica aqui no Seja Membro, ó, e você pode selecionar ali o Café Básico História do Cristianismo. Esse custa R$ 7,99. É uma pichincha, né? Fala a verdade. É bem baratinho e você ganha acesso a esses vídeos exclusivos mensais com dicas de história da teologia e do cristianismo. E tem outros pacotes, né? O Café Colonial você ganha o material da EBD, o pacote Café Completo você ganha o curso livre em teologia, e todos os pacotes dão direito aos vídeos exclusivos de dicas da história do cristianismo. Então, para você não perder, assina hoje mesmo, você contribui com o canal e você também tem acesso a um material exclusivo que vai fazer você aprofundar o seu conhecimento ainda mais. Beleza? Bom, então a primeira aula é uma aula introdutória, né? A gente voltar no tempo para você pensar o seguinte: a história, se a gente fosse pensar na história numa linha, e é claro que tem suas complexidades, evidentemente, mas essa linha ela se divide em 4 partes. E aí eu vou falar especificamente da história do cristianismo, que aí tem algumas datas ali que são diferentes da história geral, mas o importante mesmo na história não é decorar as datas, é você saber se situar ali minimamente, né, para não ficar perdido, e compreender os personagens e os episódios que fazem a história, tá bom? A história se divide em 4 partes: história antiga, medieval, moderna e contemporânea.
No caso da história do cristianismo, a Idade Antiga vai ali do nascimento de Jesus, no ano -5, até a queda do Império Romano Ocidental, no ano 476 aproximadamente. Ali começa a Idade Medieval, Idade Média, né? Média por quê? Porque quem deu esse nome era lá na modernidade e não gostava muito da Idade Medieval. E aí deu o nome de Idade Média porque ela fica no meio do caminho entre a Idade Antiga, clássica, e a Idade Moderna, né? Clássico e moderno, clássico é antigo, principalmente a história romana e grega. Idade Moderna significa uma coisa nova, né? Uma coisa arejada, uma coisa de vanguarda. E o que está no meio do caminho é a Idade Média, né? Muitas vezes chamada de Idade das Trevas, embora seja uma definição bastante preconceituosa. A Idade Medieval teve as suas complexidades, mas teve também as suas riquezas. E nós vamos ver isso ao longo das nossas aulas aqui com toda certeza. Depois vem a Idade Moderna, né? A Idade Média, só para terminar aqui o raciocínio. A Idade Medieval começa na queda do Império Romano Ocidental, 476, e vai até 1483, na queda do Império Bizantino. Ali começa a Idade Moderna, e a Idade Moderna vai ali da virada do século XV para o século XVI até a Revolução Francesa, no finalzinho do século XVIII, em 1789. E da Revolução Francesa em diante, nós temos o que chamamos de Idade Contemporânea. É claro que essas datas elas são convenções, né? Tem historiador que acha que aquela Idade Contemporânea ali que começa na Revolução Francesa, ela terminou na queda do Muro de Berlim, e aí começa uma nova época. Tem outros que dizem que com o advento da informática se encerra uma época e começa outra, e todos eles têm sua dose de sentido nisso, mas para a gente simplificar esse processo, nós vamos adotar essas referências aí que eu disse para você, tá bom? A ideia é que a gente produza temas, né, de cada era, Idade Antiga, Idade Medieval, Moderna e Idade Contemporânea. E aí, como eu falei, ao final desse processo todo aí, que vai para além desse ano, com toda certeza, nós teremos um grande curso de História do Cristianismo, completaço. Você não vai pagar nada por ele, a não ser que queira se tornar membro, né? R$ 7,99, é baratinho. Mas claro que você pode contribuir com esse trabalho, porque, fala a verdade, qual canal faz esse trabalho aí à sua disposição? Então, nos ajude contribuindo, porque com certeza você vai fazer a gente poder desenvolver mais e melhor do nosso trabalho, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o início do cristianismo. Nós vamos falar sobre um momento que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vai chamar de plenitude dos tempos. Um período auge no qual todas as civilizações que compunham aquele contexto ali da Palestina deram suas contribuições, e essas contribuições elas se encontram de tal maneira que vai proporcionar o advento do Filho de Deus à Terra, a manifestação de Jesus à Terra. É claro que quando a carta aos Gálatas fala sobre isso, ela tem uma leitura de fé, tanto de Jesus quanto desse momento. Na história geral não vai se trabalhar dessa maneira, né? Claro que Jesus é um personagem para a história interessante, a história trabalha com ele, já é ponto pacífico a sua existência. É claro que a história não vai trabalhar a ideia dele ser Deus, encarnação de Deus, esvaziamento e tal. Isso são temas da teologia, né? Não da história. Mas a história já parte do pressuposto que sim, o Jesus foi um personagem histórico que viveu na Palestina numa determinada época, e essa Palestina daquela determinada época ela era fruto de um contexto específico. Ela tinha uma religiosidade judaica predominante, era uma região com muitas desigualdades, com muitos problemas sociais,
e era a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana, né? E era um lugar dominado politicamente pelo Império Romano, mas que tinha muita influência, como todo mundo da época, né, o mundo antigo daquele cenário, uma influência intelectual grande dos gregos, que haviam sido suplantados pelos romanos, mas que a sua influência intelectual prevalecia e ainda se podia sentir muito dessa influência, né? Então esse é o contexto onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu a sua vida, porque ele não saiu da Palestina, né? Não foi muito longe do lugar da onde ele nasceu. E é a partir dali que o mundo vai conhecendo esse personagem chamado Jesus de Nazaré, né? Na cidade, no vilarejo de Nazaré, e a mensagem das pessoas que criam nele vai, aos poucos, ganhando forma, ganhando vida, sendo aprofundada, sendo ampliada e sendo expandida para muito além da Palestina, né? Com certeza. E esse processo não demora tanto assim para acontecer, e nós vamos ver isso aí, tintim por tintim, nas nossas aulas, nos nossos vídeos temáticos de história do cristianismo. Então, aqui a gente já resumiu o que foi esse período chamado de plenitude dos tempos, o que foi esse momento contextual do nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu. E Jesus nasceu antes de Cristo, né? Curioso isso. Jesus nasceu antes de Cristo. Jesus nasceu ali, provavelmente no ano -5, porque daí é uma pesquisa historiográfica, né? E aí é claro que é uma aproximação, não dá para cravar a data com certeza, mas é possível se dizer que, de acordo com textos, de acordo com o cenário histórico, é provável, é muito provável que Jesus nasceu mais ou menos no ano 5 antes de Cristo, ou seja, antes do ano 0 dessa convenção que foi feita a partir do seu nascimento, né? E quando ele nasceu, qual era o cenário que ele encontra? A sociedade da Palestina da sua época, ela era construída por esses três povos, que eu já falei aqui no nosso resumo, né? Os judeus, os gregos e os romanos. Todos eles deram as suas contribuições, até inconscientemente, para esse cenário, mas deram contribuições e contribuições específicas. Os romanos, do ponto de vista político, os gregos, do ponto de vista intelectual, e os judeus, do ponto de vista religioso. E essa formação desse período é bastante interessante para a gente analisar. Começamos aí pelos romanos, que à época exercia uma enorme influência política na Palestina e no mundo antigo dessa época. Os romanos haviam conquistado grande parte desse mundo, né? Começa na Península Itálica, vão se expandindo pelo norte da África, por outras regiões, inclusive pela própria Grécia, regiões da Europa, e chegam lá na Palestina. Palestina, que era uma região bem distante, era uma área não muito cobiçada, não tinha tanto valor assim, a não ser pela posição estratégica que ela tinha, porque ali ligava, era próximo da Europa, da África, da Ásia, e até anteriormente aos romanos e aos gregos, lá na época dos persas, dos assírios, dos babilônicos, aquela região ali dos próprios egípcios, né? Aquela região era um corredor bastante interessante do ponto de vista estratégico. Nesse cenário, nem tanto, né? Mas esse cenário é um cenário dominado pelos romanos, e o Novo Testamento ele se desenvolve num mundo dominado pelo Império Romano, que tem as suas tônicas, né? O Império Romano começa no ano 27 antes de Cristo, ou seja, quando Jesus nasceu, e o Novo Testamento, depois disso, claro, aí já no período de 50 depois de Cristo em diante, ele conhece o Império Romano, porque antes de 27 antes de Cristo era o período da República Romana,
e lá no passado, o período da monarquia romana. Mas na época de Jesus, depois dos apóstolos, dos textos neotestamentários, já é o Império Romano propriamente dito, né? É o período da Pax Romana, de uma paz que é estabelecida meio que à força, uma paz que é estabelecida militarmente, porque esse império ele não tem interesse de que as suas fronteiras tenham instabilidade política, né? E, portanto, vão gerar um cenário militar e político que vai garantir o máximo possível a estabilidade política desse império. Algumas rebeliões que acontecem, elas são sufocadas o quanto antes, porque manter um império desse tamanho não é fácil, não é simples a tarefa, e, portanto, as rebeliões elas não podem ficar pipocando de tempo em tempo, porque isso vai colocar em risco essa unidade territorial do império, né? Que ao ser uma unidade territorial também é uma unidade política. Não vai ser uma unidade religiosa, porque os romanos eles têm uma outra maneira de lidar com a religiosidade. Eles são politeístas, como quase todos os povos da antiguidade são, mas nos lugares em que eles dominam, eles permitem uma certa liberdade de culto, né? Porque mexer na religião dos outros, isso sempre deu problema, gerou instabilidade, guerras e tal, e os romanos não estão afim disso. Permitem lá uma liberdade religiosa, desde que você pague os impostos, não tem problema aí se você é judeu, se você adora essa divindade ou outra e tal, tá tudo certo desde que você não crie tumulto e você pague os seus impostos, né? Então há uma liberdade nesse sentido, que é uma liberdade que depois vai ser usada até pela mensagem cristã. O exército romano vai trazer pessoas para esse exército que são dessas tribos, que são dessas regiões longínquas, e ao ir para a capital e voltar para a província, eles acabam tendo contato com essas culturas, depois com a mensagem cristã, vão levando também essa mensagem para vários outros lugares. O Império Romano tinha uma unidade monetária. Todo o seu território havia circulação do denárium, né? O denário que você encontra lá em textos bíblicos sendo citados. É uma moeda romana que circula em todo o seu território, que é um território vastíssimo, que vai desde o atual Portugal até além da Palestina, né? Norte da África e tudo mais. Outra coisa que vale a pena a gente citar desse período é a malha rodoviária. A malha construída pelo Império Romano. Você já ouviu aquela expressão, quem tem boca vai a Roma? Alguns dizem que é vaiar, né? Vaia no sentido de vaiar, de hostilizar Roma, mas provavelmente não é, não. Provavelmente é no sentido de ir mesmo a Roma, né? Porque havia uma construção viária naquele cenário em que todos os principais caminhos eles vão culminar na capital desse império, que era a cidade de Roma. Então, se você soubesse falar, se comunicar, perguntar aqui e ali, e pegar uma estrada viária oficial e seguir até o final, ou até o início, né? Depende do ponto de vista, você vai acabar chegando em Roma. E essa é uma construção espetacular, né? Que vai ligar lugares muito distantes da cidade de Roma, a capital do Império Romano, e são estradas que precisam ser conservadas. Para ser conservadas, elas têm que ter segurança, né? Porque boa parte do comércio vai girar em torno dessas estradas. Então, se não tem segurança, prejuízo é certo, né? E isso é muito interessante porque os apóstolos, sobretudo Paulo, vão utilizar muitas dessas estradas posteriormente, que estão bem pavimentadas, que têm ligações estratégicas, segurança, para levar a mensagem cristã, para levar a mensagem para as comunidades e outros lugares que ainda não haviam sido alcançados naquele cenário, né? Quando a gente pensa no início da era cristã, a gente tem que pensar nos romanos,
e principalmente pensar na contribuição política que os romanos deram para aquele cenário. Antes de eu continuar, eu só quero me certificar que você deu o seu like nesse vídeo, que você já se inscreveu no canal, e eu repito, se você aderir a qualquer um dos planos do canal, você vai ter acesso a vídeos mensais exclusivos falando sobre dicas e livros de história do cristianismo e de história da teologia. Claro que, conforme maior o pacote, mais benefícios você vai ter, mas até o café básico dá direito a esses vídeos de dicas de história do cristianismo e de história da teologia, tá bom? Então faça sua adesão hoje mesmo e participe conosco. O segundo povo são os gregos que têm uma influência intelectual muito grande. Vale a gente lembrar que havia uma língua praticamente universal na antiguidade, no mundo ocidental, que é o grego, né? O Novo Testamento é escrito em grego, que facilitou muito a escrita e a expansão dessa mensagem escrita numa língua que vários e vários lugares do mundo compreendiam. É claro que nem todo esse mundo ele é alfabetizado, né? Mas o mundo culto é alfabetizado, conhece o grego e, portanto, essa mensagem tem uma aderência mais abrangente nesse cenário. E é claro que entre as classes populares, essa mensagem ela é no boca a boca mesmo, né? Ela é na fala, no cuidado, no acolhimento, na conversa, né? Vai dar ao cristianismo a possibilidade de ter os seus textos numa língua que é conhecida pela sociedade culta e dá uma estruturação importante para essa mensagem. Por isso também que o cristianismo não é apenas uma religião tribal e vai se tornando uma religião universal, o que mais tarde vai acontecer graças aos esforços, por exemplo, de Fílon de Alexandria, a tradução da Bíblia hebraica para o grego na Septuaginta, né? Depois, já na era cristã, no ano 150 aproximadamente, o Justino Marte, e nós vamos falar sobre isso mais à frente, ele entende que a filosofia grega e a escritura cristã, a mensagem cristã, elas não são antagônicas, pelo contrário, elas podem caminhar juntos. E aí nós temos o processo de helenização da fé cristã, a fé cristã sendo lida a partir da ótica helênica, da intelectualidade helênica, da filosofia helênica também. Claro que isso muda bastante da mensagem cristã, mas, por outro lado, dá uma estruturação intelectual importante para o cristianismo se tornar uma religião universal, né? A filosofia grega nessa época, né, já tinha passado Sócrates, Platão, e ela tem estrutura que não era o caso lá na época da mitologia. E é claro que a gente vai ter grandes personagens, como Agostinho, que era um grande conhecedor do platonismo, Tomás de Aquino, um grande conhecedor do aristotelismo, naquele período lá da Europa medieval, que tem um renascimento aristotélico naquele cenário. Então devemos pensar na Grécia, no pensamento grego, como parte importante da plenitude dos tempos. E, por fim, os judeus. A contribuição judaica, é claro que é religiosa, grande parte da primeira igreja, né, dos primeiros cristãos, eles eram judeus de nascimento e que aceitam a mensagem de Jesus. E aí você tem algumas contribuições notáveis, o Antigo Testamento, né? A escritura judaica é usada pela igreja até a escritura cristã estar definida canonicamente, os textos circulando, né? Mas muitos fazem uso dessa leitura do Antigo Testamento, tem como contribuição também a esperança messiânica, né? Os judeus aguardam um Messias, aguardam alguém que livrará aquele povo, que salvará aquele povo, e depois os cristãos vão fazer a interpretação de que é Jesus que atende por essa esperança messiânica. Tem também as sinagogas, que são usadas até por Jesus, são usadas por Paulo, pelos apóstolos, para a pregação da mensagem cristã. Então, as sinagogas são um lugar muito interessante para esse cristianismo nascente.
e também a questão do monoteísmo. Os judeus foram grande parte da sua história monolátricos, ou seja, acreditavam em vários deuses, mas escolheram um como seu Deus soberano, Deus da sua terra, da sua nação. Mas nesse cenário, o monoteísmo ele já está bastante consolidado, né? E aí o cristianismo também herda essa herança monoteísta desde o início, que já está consolidado lá na religião judaica. Então, o nosso vídeo de hoje é para a gente falar sobre a plenitude dos tempos, o momento propício para o nascimento de Jesus, claro, lido pela fé dos primeiros cristãos, e os três povos daquela sociedade vão contribuir para aquele período. Os romanos, do ponto de vista político, os gregos, do ponto de vista intelectual, os judeus, do ponto de vista religioso. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos, contribua aqui com o Valeu Demais, com o valor que você quiser, assine um dos planos de membro do nosso canal e, é claro, ative também todas as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente faz por aqui. A gente se encontra na próxima quinta com a continuidade da história do cristianismo, mas é claro que sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta tem conteúdo por aqui, você não deve perder nada. Um abraço, até a próxima.